Você já percebeu como a saúde muda completamente a maneira como enxergamos a vida? Quando nos sentimos bem, reclamamos de pequenos problemas do dia a dia. Mas basta o corpo começar a falhar para que tudo passe a girar em torno de uma única preocupação: recuperar a força e a independência. É justamente por isso que tantas pessoas só descobrem a importância dos músculos quando tarefas simples, como levantar da cadeira, carregar compras ou subir alguns degraus, começam a exigir um esforço inesperado. Existe um processo silencioso que acontece com praticamente todos nós ao longo do envelhecimento. A partir dos 50 anos, a perda gradual de massa muscular pode acelerar se não houver uma alimentação adequada, atividade física regular e bons hábitos diários. No começo, quase ninguém percebe. Você apenas sente que está um pouco mais cansado. Depois, começa a evitar caminhadas longas. Mais tarde, percebe que precisa usar as mãos para levantar do sofá. Aos poucos, aquilo que parecia apenas coisa da idade passa a interferir diretamente na qualidade de vida. A boa notícia é que isso não significa que a perda de força seja inevitável. O corpo continua respondendo positivamente quando recebe os nutrientes certos e é estimulado da maneira adequada. Pequenas mudanças feitas todos os dias podem produzir resultados importantes ao longo do tempo. E uma das melhores oportunidades para começar essas mudanças está justamente na primeira refeição do dia. Muitas pessoas já têm um hábito que dificilmente abandonam: tomar café pela manhã. Em vez de enxergar esse momento apenas como uma rotina automática, vale a pena transformá-lo em uma oportunidade para fornecer ao organismo ingredientes que ajudam a apoiar a saúde muscular, favorecer a recuperação e contribuir para um envelhecimento mais ativo. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer 5 ingredientes simples que podem ser incorporados ao café da manhã. Eles não são soluções milagrosas, nem substituem acompanhamento médico, exercícios de fortalecimento ou uma alimentação equilibrada. Porém, quando fazem parte de um estilo de vida saudável, podem ajudar o organismo a funcionar de forma mais eficiente. No final, vou compartilhar aquele que costuma surpreender a maioria das pessoas por ser pouco lembrado, apesar de ter características interessantes para quem deseja preservar a força muscular e manter uma rotina independente por muitos anos. Antes de continuar, quero fazer uma pergunta. De onde você está assistindo? E qual é a sua idade? Conte também se você percebe alguma dificuldade para caminhar, levantar objetos, subir escadas ou manter o equilíbrio. Gosto de acompanhar os comentários porque eles mostram que muitas pessoas enfrentam desafios parecidos e podem aprender umas com as outras. Meu nome é Dr. André Tavares, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos começar pelo primeiro ingrediente. Uma excelente opção para acompanhar o café da manhã é o leite de amêndoas sem adição de açúcar. Muitas pessoas recorrem a ele por causa da intolerância à lactose, ou simplesmente porque procuram uma alternativa ao leite tradicional. Mas existem outros motivos interessantes para considerar essa escolha. Com o avanço da idade, minerais como cálcio e magnésio continuam desempenhando papéis fundamentais na função muscular. O cálcio participa do processo que permite aos músculos se contraírem, enquanto o magnésio contribui para o relaxamento adequado após cada movimento. Esse equilíbrio acontece milhares de vezes por dia sempre que caminhamos, levantamos da cadeira, seguramos uma sacola ou simplesmente mudamos de posição. Quando esses nutrientes estão presentes em quantidades adequadas dentro de uma alimentação equilibrada, eles ajudam o organismo a desempenhar suas funções normalmente. Embora nenhuma bebida isoladamente seja responsável pela saúde muscular, escolher alimentos que forneçam esses minerais pode facilitar o alcance das necessidades diárias. O leite de amêndoas fortificado costuma oferecer uma quantidade considerável de cálcio, além de pequenas quantidades de magnésio. Outro benefício é que muitas versões possuem baixo teor de açúcar, característica importante para quem busca controlar a ingestão de carboidratos ao longo do dia. Além dos minerais, essa bebida também fornece vitamina E, um antioxidante que ajuda a proteger as células contra o estresse oxidativo. Embora esse não seja um benefício exclusivo do leite de amêndoas, incluir alimentos ricos em antioxidantes faz parte das recomendações gerais para um envelhecimento saudável.
Outro ponto positivo é que pessoas com digestão mais sensível frequentemente relatam boa adaptação ao leite de amêndoas quando comparado ao leite convencional. Naturalmente, cada organismo reage de maneira diferente. Por isso, vale observar como seu corpo responde e conversar com um profissional de saúde caso existam dúvidas. Diversos estudos investigam há anos a relação entre ingestão adequada de minerais e desempenho muscular em adultos mais velhos. As pesquisas sugerem que manter níveis adequados de cálcio e magnésio está associado ao funcionamento normal dos músculos e pode fazer parte de estratégias voltadas para preservar mobilidade e autonomia durante o envelhecimento. Mas existe outro aspecto igualmente importante que muitas pessoas ignoram completamente. Não basta apenas fornecer nutrientes aos músculos. Também é necessário garantir que eles consigam utilizar a energia de forma eficiente. E é exatamente aí que entra o segundo ingrediente que veremos a seguir. Uma especiaria simples, presente na cozinha de milhões de pessoas, que vem sendo estudada por seu possível papel no controle da glicose e no metabolismo. É sobre ela que vamos falar na próxima parte. Quando pensamos em músculos fortes, muita gente imagina apenas aparência física, ou força para levantar peso. Mas, depois dos 50 anos, a realidade é bem diferente. A massa muscular passa a representar independência, equilíbrio, mobilidade e até proteção contra diversas doenças. Quanto mais saudável for sua musculatura, maiores são as chances de continuar realizando as atividades do dia a dia sem depender de outras pessoas. É por isso que o segundo ingrediente merece tanta atenção, a canela em pó. Apesar de ser conhecida principalmente pelo aroma agradável e pelo sabor marcante, a canela vem sendo estudada por seus possíveis efeitos sobre o metabolismo da glicose. Quando consumida como parte de uma alimentação equilibrada, ela pode ajudar a manter uma resposta metabólica mais estável, especialmente quando combinada com refeições ricas em proteínas e fibras. Por que isso é importante para os músculos? Sempre que você se alimenta, seu organismo transforma parte dos carboidratos em glicose, que circula pelo sangue e serve como combustível para diversas células do corpo. Os músculos estão entre os maiores consumidores dessa energia. Quando eles funcionam bem, conseguem captar a glicose com mais eficiência, reduzindo a sobrecarga sobre o organismo. No entanto, com o avanço da idade e a redução da massa muscular, essa capacidade tende a diminuir. É justamente por isso que preservar os músculos significa muito mais do que manter força física. Significa também apoiar um metabolismo saudável. Pesquisadores têm observado que alguns compostos naturais presentes na canela, como o cinamaldeído, podem favorecer a sensibilidade à insulina em determinadas pessoas. Embora ela não substitua medicamentos, nem seja um tratamento para diabetes, incluir pequenas quantidades de canela na alimentação pode fazer parte de um estilo de vida saudável. Uma maneira simples é acrescentar cerca de meia colher de chá ao café, ao leite vegetal, ao iogurte ou até mesmo sobre frutas no café da manhã. Além de adicionar sabor, ela praticamente não aumenta o valor calórico da refeição. Outro ponto interessante é que a canela ajuda a tornar o café da manhã mais agradável sem a necessidade de adicionar muito açúcar. Para quem está tentando reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas muito doces, isso representa uma pequena mudança que pode trazer benefícios ao longo do tempo. Mas o trabalho da canela não termina aí. Alguns estudos sugerem que ela também possui propriedades antioxidantes e compostos capazes de ajudar a combater processos inflamatórios leves relacionados ao envelhecimento. Embora mais pesquisas ainda sejam necessárias para confirmar todos esses efeitos, manter uma alimentação rica em alimentos naturais continua sendo uma das recomendações mais consistentes da ciência. A verdade é que nenhum ingrediente isolado faz milagres. O que realmente transforma a saúde é a soma de pequenas escolhas repetidas diariamente. Um café da manhã equilibrado, atividade física regular, sono de qualidade e ingestão adequada de proteínas trabalham juntos para preservar a massa muscular. Falando em proteínas, existe um problema que poucas pessoas conhecem. Muitos idosos acreditam que basta consumir ovos, carnes, leite ou iogurte para fortalecer os músculos. Entretanto, isso nem sempre acontece.
Em alguns casos, o desafio não está na quantidade de proteína ingerida, mas na capacidade do organismo de digeri-la e aproveitá-la de maneira eficiente. Com o passar dos anos, a digestão tende a ficar mais lenta. Algumas pessoas começam a sentir estômago pesado, sensação de empachamento, gases ou desconforto após refeições que antes eram bem toleradas. Quando isso acontece com frequência, a alimentação deixa de ser um momento prazeroso e passa a gerar preocupação. Além disso, uma digestão menos eficiente pode dificultar o aproveitamento adequado de nutrientes importantes para a manutenção dos músculos. É justamente aqui que entra o terceiro ingrediente da nossa lista. O gengibre é utilizado há séculos em diferentes culturas culinárias e medicinais. Hoje, ele também desperta o interesse da ciência por seus compostos bioativos, especialmente o gingerol, conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Muitas pessoas relatam melhora da digestão ao incluir pequenas quantidades de gengibre na rotina. Ele pode ser utilizado em pó, ralado na hora ou preparado em infusão, sempre respeitando a tolerância individual. Além de proporcionar uma sensação agradável de aquecimento, o gengibre pode estimular o funcionamento natural do sistema digestivo, favorecendo o esvaziamento gástrico em algumas pessoas. Isso significa que os alimentos seguem seu caminho pelo trato digestivo de forma mais eficiente, permitindo melhor aproveitamento dos nutrientes. Para quem procura preservar a massa muscular, isso faz bastante sentido. Afinal, não adianta consumir proteínas de qualidade se o organismo encontra dificuldades para processá-las adequadamente. Mas os benefícios do gengibre podem ir além da digestão. Diversos estudos investigam seu potencial para ajudar no controle de processos inflamatórios, aliviar pequenos desconfortos articulares e favorecer a circulação. Embora os resultados variem entre os indivíduos, muitas pessoas o utilizam justamente por esse conjunto de propriedades. Uma colher de chá de gengibre em pó, adicionada ao café, ao chá ou a outra bebida quente pela manhã, pode ser uma maneira simples de incluí-lo na alimentação. Como qualquer alimento, é importante observar a resposta do próprio organismo e conversar com um profissional de saúde caso exista alguma condição médica específica ou uso de medicamentos que exijam cuidados. Uma das maiores dificuldades que muitas pessoas enfrentam ao envelhecer não é apenas perder músculos, mas perceber que o corpo já não responde da mesma maneira de antes. A energia diminui, a recuperação depois de pequenos esforços demora mais e atividades simples começam a parecer mais cansativas. Muitas vezes, a pessoa continua fazendo as mesmas refeições de sempre, mas sente que algo mudou. Foi exatamente isso que aconteceu com uma paciente que vou chamar de Margarida. Ela tinha 72 anos e era uma professora aposentada que sempre valorizou uma vida ativa. Durante muitos anos, sua rotina envolvia caminhar, cuidar da casa e participar de atividades com amigos. Porém, nos últimos meses, começou a notar uma mudança preocupante. Depois do café da manhã, que normalmente incluía ovos e outros alimentos ricos em proteína, Margarida sentia desconforto no estômago. Ela ficava inchada, com sensação de peso e sem vontade de comer novamente durante várias horas. No começo, ela acreditou que era apenas uma consequência natural da idade. Muitas pessoas fazem isso. Elas começam a aceitar sintomas como falta de energia, digestão lenta ou perda de força como se fossem algo inevitável. Mas esses sinais podem indicar que o corpo precisa de mais atenção. Com o passar do tempo, Margarida começou a perder peso, porém, não era uma perda saudável. Ela estava perdendo justamente aquilo que mais precisava preservar: massa muscular. Em aproximadamente 6 meses, seu peso caiu de cerca de 61 quilos para pouco mais de 53 quilos. Sua filha percebeu que ela estava mais fraca, menos disposta e com dificuldade para realizar algumas tarefas que antes eram simples. Quando conversamos, Margarida me disse algo muito comum entre pessoas mais velhas. Doutor, eu estou tentando fazer tudo certo. Eu como proteína no café da manhã, mas parece que meu corpo não aproveita. Será que devo parar de comer? Essa é uma preocupação que muitos idosos têm. Mas a solução geralmente não é eliminar alimentos importantes.
Muitas vezes, é necessário melhorar a forma como o corpo lida com eles. Foi então que conversamos sobre incluir o gengibre na rotina alimentar. A ideia não era transformar o gengibre em uma solução mágica, mas utilizar seus possíveis benefícios como parte de um conjunto maior de hábitos saudáveis. Ela começou adicionando uma pequena quantidade de gengibre em pó à sua bebida da manhã antes da primeira refeição. Algumas semanas depois, Margarida percebeu uma diferença. Ela relatou que conseguia tomar seu café da manhã sem o mesmo desconforto que sentia antes. Aos poucos, voltou a comer melhor e conseguiu manter uma ingestão mais adequada de proteínas. Meses depois, sua disposição melhorou. Ela recuperou parte do peso perdido, voltou a passear com seu cachorro e retomou algumas atividades que havia abandonado. A história de Margarida mostra uma lição importante. Quando falamos sobre envelhecimento saudável, pequenos detalhes da rotina podem fazer uma grande diferença. O objetivo não é procurar um único alimento responsável por tudo, mas criar um ambiente no corpo que favoreça a força, a recuperação e a autonomia. Agora vamos falar sobre o quarto ingrediente. Ele é diferente dos anteriores porque não atua apenas através de vitaminas, minerais ou compostos naturais. Ele está relacionado principalmente à forma como o corpo produz energia. Estamos falando do óleo MCT. O nome pode parecer complicado, mas significa triglicerídeos de cadeia média. São tipos específicos de gordura encontrados principalmente no óleo de coco e em algumas outras fontes. O que torna o MCT diferente de outras gorduras é a maneira como ele é processado pelo organismo. Enquanto muitas gorduras passam por um processo mais longo de digestão e armazenamento, os triglicerídeos de cadeia média são absorvidos e transportados rapidamente para o fígado, onde podem ser transformados em uma fonte de energia chamada corpos cetônicos. Essa característica fez com que pesquisadores estudassem seu possível papel em diferentes áreas, incluindo energia, função cerebral e desempenho físico. Para pessoas mais velhas, especialmente aquelas que estão começando a perder força, energia disponível durante o exercício é um ponto importante. A prática de exercícios de resistência, mesmo que seja algo simples como levantar e sentar de uma cadeira, subir alguns degraus ou realizar movimentos com o próprio peso corporal, é uma das estratégias mais importantes para estimular os músculos. Mas para que o corpo se adapte ao exercício, ele precisa de combustível adequado. É aí que o óleo MCT pode ter um papel interessante. Alguns estudos investigaram o uso de pequenas quantidades de MCT em adultos mais velhos e observaram possíveis melhorias em aspectos relacionados à função muscular e composição corporal. Entretanto, os resultados ainda dependem de diversos fatores, como alimentação geral, nível de atividade física e condições individuais de saúde. Uma característica importante do óleo MCT é que ele deve ser usado com moderação. Por ser uma fonte concentrada de gordura e calorias, começar com uma pequena quantidade é a melhor estratégia. Algumas pessoas iniciam com uma colher de chá e aumentam gradualmente conforme a adaptação do organismo. Isso é especialmente importante porque doses elevadas podem causar desconforto digestivo em algumas pessoas. Além do possível suporte energético, o MCT também está sendo estudado por sua relação com saciedade e metabolismo. Algumas pessoas relatam que ele ajuda a controlar melhor a fome, facilitando a manutenção de uma alimentação equilibrada. Mas existe um ponto que não pode ser esquecido. Nenhum suplemento ou ingrediente substitui o movimento. A verdadeira proteção contra a perda muscular vem da combinação entre proteína suficiente, exercícios de resistência, bons hábitos de sono e uma alimentação rica em nutrientes.